Olá, meus irmãos, que a paz de Deus e a luz do Mestre Jesus nos envolva e nos ampare e nos proteja sempre. Quero aqui nesses primeiros momentos da gravação desse vídeo agradecer ao Centro Espírita Caridade e Fé pela oportunidade que me dá de mais uma vez estar participando no mês espírita. É um evento tão importante, tão grandioso para a nossa cidade, para o movimento espírita e de um modo geral traz grandes ensinamentos, traz informações, traz convívio, mesmo que seja no virtual, com toda a comunidade espírita de Jaboticabal. Eu quero nesses primeiros momentos também agradecer ao Eurico, presidente do Centro Espírita Caridade e Fé, pela oportunidade que ele me deu de mais uma vez poder participar. Eurico, muito obrigado. Obrigado ao Centro Espírita Caridade e Fé por essa oportunidade. Bom, meus irmãos, eu queria conversar com vocês hoje a respeito de um assunto que nós estamos vivendo. É um assunto atual, que está na boca de todo mundo, que está nas rodas de conversa, que está nas postagens no mundo virtual. Então, assim, eu ouvi, li, assisti uma série de discussões a respeito do ano de 2020. Muitos dizem que o ano 2020, de um modo geral, ele está perdido. Ele tem que ser esquecido. Muitos ainda brincam, né, que nós não temos que comemorar aniversário esse ano porque não vivemos o ano de 2020. Eu quero conversar com vocês a respeito desse assunto, dessas ideias. O que nós estamos vivendo hoje seria um estado de guerra. Vamos colocar aí, né, entre aspas, isso. É um estado de guerra. Nós estamos passando por restrição de movimentação. Elas estão começando aí a ficar um pouco mais fácil, né? Deixando de ter aquela grande restrição que tinha antigamente, algum tempo atrás, alguns meses atrás. Mas ainda existe, né? A necessidade que nós temos do distanciamento social, a necessidade que nós temos de estarmos sempre preocupados com o contato com o outro ser humano, porque nós não sabemos até que ponto esse outro ser humano pode nos trazer algum risco à nossa saúde, e o quanto que nós somos transmissores, né? Nós podemos levar para a nossa casa, para outros amigos e para o convívio de um modo geral. O ano de 2020, ele foi atípico, está sendo atípico, muito diferente do que qualquer um de nós conhece. Eu acho que quem tem uma ideia parecida com isso foi quem conviveu no período da guerra, ali no final dos anos 30 e meados dos anos da década de 40. Então nós não temos essa ideia, nós nunca passamos por isso, nós nunca vivenciamos isso, nós não conhecemos esse tipo de acontecimento. Fomos pegos de surpresa. Nós sabíamos que existia uma problemática de um vírus do outro lado do globo, mas pela proximidade, né, em termos de capacidade de movimentação que o ser humano tem nos períodos atuais, isso acabou atingindo o mundo todo e não seria diferente. Mas especificamente o Brasil e mais especificamente a nossa cidade, tudo foi atingido. Comércio, indústrias, pessoas, serviços, atividades das mais diversas, tudo foi atingido, tudo sofreu ali um baque muito grande. E o que nós podemos, e de que forma nós podemos olhar tudo isso? Nos primeiros momentos, nós ficamos muito assustados, temerosos com a própria vida, que é o maior bem que nós temos. Nós ficamos preocupados com a vida dos nossos entes queridos, esposa, esposo, filhos, pai, mãe, sogro, sogra, nossos familiares do convívio geral, né? Amigos. Então nós no primeiro momento nos distanciamos totalmente. Seguimos as recomendações médicas, ficamos em casa, o comércio fechou, a indústria fechou, as atividades todas de um modo geral pararam, né? Com medo de algo que nós não conhecíamos. Algo que nós não fazíamos ideia da sua capacidade de, por exemplo, de atingir, né, a cada um de nós individualmente. Então nós seguimos as restrições médicas impostas
pela vigilância sanitária e as autoridades competentes. E seguimos essa regra. O que houve num primeiro momento? Um afastamento total do convívio social nosso. Nós deixamos de ir, por exemplo, na casa dos nossos pais, na casa dos nossos irmãos e vice-versa. Deixamos de conviver com aqueles aos quais nós convivíamos, mesmo que de forma esporádica, paramos de conviver. Percebemos que mesmo assim, a contaminação, o vírus, ele continuou andando, ele permaneceu andando, porque é algo que nós não conseguiríamos segurar mesmo ficando nesse isolamento. Tá? Aconteceram mortes, ainda estão acontecendo mortes, ainda estão acontecendo infecções, o que é natural, porque é um vírus, está no ar, está no contato pessoal. Hoje nós já temos esse contato pessoal mais liberado, mais próximo, mas mesmo assim com uma certa restrição. Enfim, nós passamos a nos comportar de forma que nós não estávamos acostumados. Principalmente o brasileiro, que é um povo bastante amistoso, gosta do contato físico, gosta de estarmos próximos das pessoas que estão à nossa volta, e nós nos distanciamos e passamos na verdade, quase que a temer o nosso irmão. Aconteceu praticamente no mundo todo, em períodos diferentes, mas aconteceu no mundo todo. E esse distanciamento, eu quero crer, e muitos de nós abriu ou destampou um canal que nós tínhamos e que não sabíamos que tínhamos. A nossa capacidade de adaptação, a nossa capacidade de superar as dificuldades as quais nós estamos vivendo. Você quer um exemplo muito fácil sobre isso? As casas espíritas, por exemplo. De repente, paramos todas as atividades. A casa que eu frequento, ela simplesmente fechou as portas. Parou as atividades. Pelo menos as atividades com o público. Ela simplesmente parou. Não existia mais. Fechou a porta e ninguém mais entrava. O que foi que nós conseguimos fazer? Eu digo nós espíritas, não estou dizendo só minha casa. O que nós conseguimos fazer? Criamos, através de ferramentas disponíveis para nós em termos tecnológicos, continuar as nossas reuniões. A maioria das casas faz isso agora. Nós encontramos um veio, um caminho, uma forma de manter as nossas reuniões acontecendo, que foi através das ferramentas de reunião virtual. De repente se descobriu que existia essa possibilidade. É lógico que ela não serve, obviamente, para tudo. As reuniões, por exemplo, de trabalho mediúnico, obrigatoriamente é necessária a presença de todos no ambiente. Ainda não se consegue fazer isso de forma, acredito eu, de forma plena no modo virtual. Eu acredito ainda que há necessidade da permanência de todos no mesmo ambiente para que todos possam estar ligados ali naquele trabalho. Então descobriu-se que se pode fazer reuniões de estudo, reuniões de evangelização, reuniões da própria diretoria da casa. Descobriu que pode fazer isso e que elas acontecem e podem ser realizadas de forma efetiva. Elas têm o seu valor. E não só os grupos espíritas, todos os grupos religiosos que eu conheço encontraram na ferramenta virtual uma forma de se manter ativo. Então vamos dizer assim, vamos pensar, tivemos o distanciamento social, ele teve que ocorrer. Ok, ele está ocorrendo, mas ele não é impeditivo para que as atividades continuem. Aí o ser humano descobriu que pode fazer isso virtualmente. Olha que beleza, olha que maravilha. A gente descobriu que a tecnologia pode ser uma aliada da doutrina espírita para ela continuar os seus trabalhos. Mais do que isso, ela atingiu um número maior de pessoas. Nos grupos em que eu faço parte, pessoas de outras cidades, até de outros estados.
participam da reunião? Porque foram convidados por uma pessoa, foram convidados por outra pessoa, e aí entraram, fizeram parte, criaram um vínculo com o grupo e hoje estudam nesse grupo, seja o estudo do grupo que qualquer seja. Então, notou-se que nós temos a capacidade de nos adaptar a essa dificuldade, de nos adaptar a essa problemática do distanciamento social. Obviamente, num determinado momento voltaremos, essas reuniões voltarão ao presencial, ao físico, vamos dizer assim, com todos os cuidados, com toda a preocupação, tudo mais vai voltar. Então, não existe a desculpa de se encerrar as atividades ou paralisar as atividades porque não se tem a capacidade ou a possibilidade de estar dentro da casa espírita. Óbvio, vocês vão dizer para mim assim, mas a casa espírita sempre é o melhor local. Sim, não tenho dúvida disso, é o melhor local. Nós gostaríamos de estar lá dentro. Mas diante das dificuldades, diante da problemática que nós temos hoje, é a melhor saída. Eu gostaria muito de poder estar sentado em torno da mesa lá no meu centro espírita, conversando com os meus confrades, discutindo o assunto. Hoje não é possível. Hoje não se tem essa possibilidade. Vamos usar o meio virtual. Vamos usar o meio virtual. E a gente percebeu ainda, e aí isso é uma sensação pessoal, um sentimento pessoal, que houve um estreitamento maior dessas relações. Quando a gente está no físico, né, quando a gente está próximo, nós temos as pessoas a todo momento. Né? Nós podemos abraçar, nós podemos beijar, nós podemos tocar, nós podemos conversar, nós podemos estar próximo. Né? Quando houve a necessidade da separação, a gente percebeu o quanto que essas pessoas fazem falta no nosso convívio diário, né? Dentro da casa espírita ou seja lá onde for. De repente essas pessoas passaram a fazer mais importância para nós do que faziam antes. Não que elas não fossem importantes, pelo amor de Deus, não entendam bem o que eu quero dizer. Elas passaram a fazer ter mais importância para nós do que tinha antes. Tá? Porque nós estamos longe, aí nós percebemos que essas pessoas são realmente especiais. Nossos parentes, nosso grupo de estudo, nossos amigos, pessoas às quais nós tínhamos a oportunidade de estar próximo dentro de uma entidade qualquer, por exemplo. Então nós sentimos que o quão especial essas pessoas são para nós. Um outro ponto que é importante nós elencarmos aqui, nós falarmos aqui, a respeito dos trabalhos, por exemplo, assistencialistas. Toda casa tem o seu trabalho assistencialista, todo mundo tem, todo mundo gosta de fazer, todo mundo quer fazer, todo mundo precisa fazer. De repente, não se pode mais, a casa fechou, não se está mais coletando alimentos, não se está mais coletando agasalho, não está se coletando mais nada. De repente parou, estancou. E aí eu vou fazer o quê? Alguém, num determinado momento, criou uma ferramenta, um método, né, onde você fica em casa, ou você adquire esse bem material e manda entregar, ou alguém passa na sua casa para pegar. Você não precisa nem sair de casa. Você não precisa nem se preocupar aonde você vai levar. Alguém passa na sua casa e pega. Alguém avisa você, estou passando hoje 2h da tarde para pegar aquela sua doação. Vai e pega. E essa pessoa se encarrega de entregar essa doação para o local aonde ela se destina. Nem os trabalhos assistenciais, nem os trabalhos de doação, eles foram interrompidos. Como eu disse, no primeiro momento, todo mundo ficou muito assustado, todo mundo ficou muito preocupado. Eu conheço pessoas que recebem, por exemplo, ou compram os seus mantimentos e o esterilizam totalmente, o que é uma atitude bastante inteligente. Esterilizar as embalagens, esterilizar, por exemplo, as frutas, esterilizar tudo aquilo que vem de fora. É uma conduta de segurança, uma conduta onde você está se resguardando, né, de uma possível contaminação por ser objetos que têm o toque manual de várias pessoas. Então, as pessoas descobriram maneiras de se poder continuar os trabalhos sem ter que se tocar, sem ter que estar muito próximo.
O ser humano, ele tem uma grande capacidade de se recriar após grandes incidentes, né? Guerras, doenças, conflitos dos mais diversos. O ser humano tem essa capacidade muito nata dentro de si. Tá? Você pode notar, por exemplo, após a Segunda Guerra Mundial, a evolução tecnológica que países que sofreram com a guerra, eles passaram a ter. Japão, Alemanha, que foram os dois países mais atingidos pela Segunda Guerra Mundial. Então eles criaram uma forma de se adaptarem e de evoluírem através dessa dificuldade, dessa problemática. É óbvio que a gente não precisaria disso, tá? O ser humano não precisaria desse meio ou desse empurrão, vamos dizer assim, né? Que o mundo nos impõe às vezes, ou o ser humano nos impõe às vezes, desculpa, né? Motivados ali por qualquer que seja o sentimento. Mas a nossa capacidade de adaptação e mais ainda de crescimento nesse momento é muito grande. Muitos estão extremamente assustados sobre o que vai acontecer até o final do ano, o que vai acontecer em 2021. A preocupação nossa, a gente tem que ter a preocupação com a doença, tem que ter a preocupação realmente com o que pode nos acontecer, todo o cuidado possível. Isso é natural, nós temos que ter isso, né? O que nós não podemos deixar que aconteça, né, é a nossa estagnação diante disso. É a nossa estagnação, é a nossa preocupação tão grande, tão exagerada, né, que nós simplesmente nos trancamos em quatro paredes e só vamos sair de lá depois que tudo isso acabar. Né? Muitos especialistas dizem que nós vamos ter que conviver com isso durante muito tempo. Nós vamos ter que conviver com essa doença durante muito tempo. Ela vai continuar no nosso meio, ela vai estar aí no nosso meio. Óbvio que com uma vacina, com um remédio, com tratamentos mais efetivos a respeito desse assunto, mas ela vai continuar aí. Ela vai permanecer no nosso meio. Então nós temos que, ou melhor, nós não temos que exagerar na nossa preocupação. Nós temos que conviver, continuar vivendo. Conviver e continuar vivendo. Nós não vamos conseguir simplesmente nos isolar disso porque nós vamos ficar trancados em casa 24 horas por dia, só vou sair porque eu preciso. Infelizmente, a vida vai ter que continuar. Ou felizmente, a vida vai ter que continuar. Nós vamos ter que continuar caminhando nesse sentido. Né? E muitas vezes a nossa possibilidade de evolução, ela vai ser dada, ou ela vai ser medida nessas situações. A nossa capacidade de entender que esse momento é um fardo que nós temos que carregar, é uma dor pela qual nós temos que passar, mas que ela tem que ser passada, ela tem que ser enfrentada, ela tem que ser olhada de frente, né, com toda a responsabilidade, com todo o respeito que nós temos que ter por ela, mas ela tem que continuar, a nossa vida tem que continuar acontecendo. Nós não vamos, por exemplo, como fazem muitos aí, né, não sei nem se isso acontece hoje ainda, mas nos trancamos em locais hermeticamente fechados, né, sem contato com ninguém, e pensar que dessa forma nós vamos conseguir nos livrar das dores. Né? Isso não vai acontecer. De uma forma ou outra ela vai chegar até nós. Tá? Então nós temos que aprender a conviver com isso. Nós temos que observar tudo isso como uma ferramenta, um modo, um método, uma maneira que nós temos de aprender a crescer. A dor, ela é inerente a este mundo, as dificuldades elas são inerentes a este mundo. E nós não podemos pensar, por exemplo, que esse vírus, como muitos, a gente ouve isso de alguns irmãos aí menos preparados, né? De que esse vírus é um castigo de Deus, né? É um vírus que veio aí para dizimar a parte da população, porque o mundo está com
com excesso de seres vivos, tal. Então o mundo não está aguentando mais produzir vida, manter essas vidas todas aqui. Esqueçam isso, né? Isso aí são coisas que a gente não conhece, que a gente não entende. A gente não tem nem o porquê ficar discutindo isso, não tem nem o porquê ficar dialogando sobre isso, tá? Não pensemos dessa forma, não pensemos dessa forma catastrófica, e pior ainda, nós pensamos dessa forma catastrófica e divulgamos isso. Você lê na internet, eu estava lendo agora há pouco, né, que o vírus foi criado em laboratório, que aquilo foi feito porque não cabe a nós, nesse momento, discutir se realmente foi, se não foi, até porque não tem certeza de nada. Ninguém sabe de nada, né? Nós sabemos que essa doença está aí, que essa doença que ela existe, que ela, para alguns grupos de maior risco, ela é fatal, né? Para outros ela deixa uma problemática, uma sequela, para outros ela não tem efeito algum. E nós temos que entender que nós temos que passar por isso. Nós temos que passar por isso. Como eu falei, nós não vamos criar uma bolha, nós vamos sair na rua numa bolha para que a gente não tenha... Não, a gente vai ter contato a todo momento, né? E ter a noção de que cada um de nós tem que cumprir a sua responsabilidade, né? O mundo passa por um processo de evolução. Nós sabemos aí que a transição planetária está em pleno acontecimento. Aí você vai dizer para mim assim, já ouvi isso de alguns espíritas até, de que esse vírus é um processo de depuração da crosta terrestre, para quando ela transformar no mundo regenerador, realmente vai ficar aqui só aqueles que merecem, né? Então assim, a gente cria um cenário, cria uma ideia, cria uma situação que nós não temos certeza. Nós não temos certeza de nada. Nós não temos como saber. Não cabe a nós. E eu gosto muito, né, muitas vezes no Livro dos Espíritos nós encontramos a seguinte resposta: não lhes é facultado ainda saber de determinado assunto ou determinada informação. Tá bom por enquanto que vocês sabem, é o suficiente. É o suficiente para nós. É o suficiente para nós sabermos o que nós sabemos hoje. É o necessário. É o que nós precisamos para o momento. Não mais do que isso. A nós espíritas, e eu acho que esse é o grande exemplo que nós podemos deixar, né, é o exemplo da conduta. Uma conduta não despreocupada, uma conduta não desrespeitosa com a situação atual. Não, mas uma conduta onde nós sabemos que nós temos que cumprir as nossas obrigações como seres humanos, né? Como pai, como mãe, como filho, como esposo, esposa, como nossa função social, nossa função profissional, né? E dar o exemplo para essa população de que nós, mesmo preocupados, preocupados com a nossa condição física, né? Nós ainda continuamos trabalhando, nós ainda continuamos vivendo, nós ainda continuamos caminhando sobre o globo terrestre, né? Sem criar a ideia, né? As teorias da conspiração, né? De que o mundo vai acabar, de que isso e aquilo, de que aquilo. Não é essa a nossa função, não é essa a nossa obrigação, tá? A gente muitas vezes fica perplexo com o que ouve, com o que vê, muitas vezes a gente fica atônito, a gente fica indeciso, a gente fica preocupado, tá? Mas a gente não pode esmorecer, a gente não pode perder a vontade de agir, não pode ficar desencorajado. A gente tem que continuar. Nós temos que permanecer em constante caminhada, tá? Nós temos que marcar a nossa presença dentro de uma forma positiva dentro desse acontecimento. Nós temos que marcar a nossa presença, né, como espíritas, divulgando a doutrina espírita de uma forma responsável nesse momento. Porque muitos se espelham em nós, muitos olham para nós, espíritas, como se nós tivéssemos resposta para tudo.
como se nós tivéssemos resposta até pela própria doença. As pessoas vêm perguntar, mas vocês espíritas, como é que vocês entendem isso? Para muitas pessoas, eu digo até que eu não tenho resposta. Porque você percebe que a pessoa quer uma resposta, como eu disse para vocês, catastrófica. De que o mundo vai acabar, de que Deus está castigando, de que as coisas... E a gente sabe que não é isso. A gente tem certeza que não é isso. Né? Para outro a gente explica com um pouco mais de calma, né? Que é um momento de atribulação no planeta, que é um momento que o planeta está passando por uma diversidade, por algumas modificações, né? E que algumas pessoas são atingidas por isso. A gente explica. Mas para a grande maioria das pessoas, nós deixamos isso até como um ponto de interrogação para ela. Porque na verdade ela quer que nós espalhemos, né, as más notícias, que sejamos nós os portadores da má notícia, né, como se nós soubéssemos o que vai acontecer amanhã, né, como se nós espíritas soubéssemos o porquê que isso está acontecendo, se realmente é um castigo de Deus, se é algo parecido. Enfim, nós espíritas, por mais perplexos que nós possamos estar nesse momento, por essa dificuldade, por esse momento, eu acredito que o trabalho, né, acreditar em Deus em primeiro momento, acreditar em Deus é de suma importância nesse momento atual. Nós sabemos que tudo tem uma justificativa, tudo tem um porquê, tudo tem uma necessidade. Nada que acontece nesse mundo é por acaso. Tá? Pode ser que esse vírus tenha sido criado por laboratório? Pode. Pode ter sido uma mutação de um vírus com outro que criou esse terceiro e que tornou esse terceiro muito mais letal? Pode. Tá? Mas esse não é o objetivo. O objetivo é que nós, dentro desse momento, possamos ser aquele exemplo de conduta, aquele exemplo de trabalho, aquele exemplo de abnegação, mas também de responsabilidade, de coerência, de esforço e de preocupação. Tudo se encaixa num determinado momento. Tudo encontra um meio. A natureza encontra um meio. Enquanto isso, nesse meio tempo, nós continuamos trabalhando. Nós passamos agora pelo mês de setembro, né? Estamos no mês de setembro, né? Estou gravando esse vídeo no mês de setembro, do mês de prevenção ao suicídio. Pensem, quantos que exageraram nesse isolamento, nesse distanciamento social, e que chegaram a um determinado momento da vida deles em que eles estavam literalmente trancafiados dentro das suas casas. E que isso afetou psicologicamente algumas pessoas, né, que já tinham uma dificuldade de lidar com a pressão da sociedade, né, e de repente se viram sozinhos, sem apoio, sem ninguém, sem um esteio, sem nada. De repente eles imaginam que a melhor saída, pelo fato de existir uma pandemia que pode ser mortal, tirar a própria vida. Isso aconteceu. O vírus matou? Matou. Aqui em Jaboticabal matou bastante pessoas. Né? Mas quantos desses também se isolaram do mundo e depois desse isolamento tiveram problemas psicológicos e dificuldades psicológicas e tiraram a própria vida? Quantos? Essa informação ainda nós não temos. Mas o que nós sabemos, meus irmãos, é que isso tudo vai passar. Nós não temos dúvida nenhuma a esse respeito. Isso tudo vai passar. Ou como dizia Chico, né, estava escrito na cabeceira da cama dele, isso passa. Isso também vai passar. E nós continuaremos aqui, trabalhando, produzindo, fazendo a divulgação da doutrina espírita através de palavras e através das nossas ações, criando ferramentas e meio para que as nossas atividades nas casas espíritas não parassem, e não parem, e não pararam. Né? Os nossos trabalhos assistenciais, de auxílio, de uma forma geral, também não pararam, porque nós encontramos um meio. Então, como eu disse, a natureza encontra um meio, a natureza encontra uma saída. Ok? Eu queria deixar essa palavra
nessas palavras de apoio, de estímulo, para que nós não esmoreçamos, para que nós não nos sintamos pressionados por essa situação, por esse momento, e simplesmente abdiquemos do trabalho. O trabalho ele continua, ele deve permanecer, ele deve continuar. E nós temos que estar nesse meio, ok? Meus irmãos, muito obrigado pela atenção de vocês. Mais uma vez, obrigado ao Caridade de Fé, obrigado ao Eurico e obrigado a todos que nesse momento estão assistindo esse vídeo. Espero que esse vídeo proporcione aí um momento de reflexão para vocês e que possamos todos juntos atravessarmos essa problemática, essa dificuldade, e que quando tudo isso estabilizar, nós possamos nos confraternizar, nos abraçar e voltar ao convívio social, que é muito importante para nós. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima.